Olá, queridos irmãos e amigos que acompanham o canal Espada de Dois Gumes. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez assistindo aos nossos vídeos. Que o Senhor te edifique, que o Senhor te fortaleça e que esta palavra que iremos meditar hoje faça mudança na tua vida. Lembrando para vocês que a palavra do nosso Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e os pensamentos dos corações. É nesta esperança que nós estamos aqui para ministrar algo da parte de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos meditar no capítulo 11 do livro de Números, onde a Bíblia registra mais um momento de deslize dos israelitas, o povo da promessa, o povo que Deus tinha tirado do Egito com a sua mão forte e poderosa e os vinha conduzindo no deserto em direção a uma terra que mana leite e mel. Nos diz aqui a palavra de Deus que o povo começou a se queixar aos ouvidos do Senhor. E quando Deus ouviu aquelas queixas, a sua ira se acendeu. E Deus enviou um fogo no meio daquele povo e uma parte do acampamento foi atingido com a ira do Senhor. Ao invés do povo se voltar para Deus e se arrepender, diz a Bíblia que eles clamaram a Moisés. E Moisés orou ao Senhor que apartasse do povo aquela ira. Nós começamos a ver nesta palavra que é muito fácil se queixar, murmurar, reclamar e que é bastante difícil reconhecer que erramos, pedir perdão, se humilhar. O povo se queixou diante de Deus, mas na hora de buscar solução, eles não buscaram solução diante de Deus. Eles buscaram a Moisés. Eles clamaram a Moisés, porque eles tinham mais confiança na oração de Moisés do que na sua própria oração. Isso nos mostra a falta de intimidade e de relacionamento que o povo de Israel tinha com Deus. Se limitava a Moisés, né? Tudo que eles precisavam, eles iam até Moisés e Moisés ia falar diante de Deus. No versículo 4, a Bíblia nos diz que no meio dos israelitas havia uma mistura. Haviam pessoas que tinham vindo do Egito com eles, que não eram da nação israelita, não fazia parte dos hebreus, mas tinham vindo ali no meio do povo por algum motivo. E este povo, inicialmente, começou a desejar outro tipo de alimento. Nós sabemos que Deus havia provido para o povo ali no deserto o maná que descia do céu. E todos os dias o povo colhia aquele maná e do maná fazia bolos, fazia tortas, fazia todo tipo de alimento que eles precisavam para se manterem vivos. Mas essa mistura que estava ali no meio dos israelitas simplesmente começou a menosprezar o maná e começaram a murmurar e a dizer: ai, que saudade da comida do Egito. E a Bíblia diz que não demorou muito e os próprios israelitas estavam no mesmo chororô, na mesma reclamação, na porta da tenda de Moisés. A Bíblia diz que cada família estava ali na porta da tenda de Moisés, reclamando, chorando e dizendo: quem nos dará carne para comer? Imaginem a situação. A Bíblia nos diz que o povo chegou a dizer que a sua alma se fastiava do maná. Ou seja, eles compararam o Egito com o deserto. E nessa comparação, o Egito ganhou. Eles compararam a escravidão com
com a liberdade e preferiram a escravidão. Eles disseram que tinha saudades do pescado, do pepino, do alho, das cebolas que tinha lá no Egito. E que do maná, que era a providência de Deus, eles estavam fastiados. Eles abriram as suas bocas para dizer que estavam fastiados daquilo que Deus tinha mandado para prover a sua necessidade. É interessante que a murmuração, a queixa aqui, ela não aconteceu porque o povo estava com fome. É diferente da murmuração, que nós já fizemos um vídeo sobre isso, né? Depois da murmuração de Mara, o povo murmurou porque tinha fome, eles não tinham nada para comer. E naquela ocasião, Deus estabeleceu o maná, Deus mandou o maná, e a partir daquele dia o maná nunca mais deixou de suprir a necessidade do povo. Então o povo se queixa aqui não é porque está com fome, é porque deseja uma comida diferente da que Deus tem dado. Olha aí que coisa interessante. O povo não estava com fome, o povo queria algo diferente, o povo estava enjoado do alimento que Deus dava. Certamente que o maná tinha todos os nutrientes necessários para o povo se manter vivo, forte, saudável. É tanto que já fazia 2 anos que eles vinham caminhando no deserto e isso era o que sustentava o povo. E a Bíblia diz que Moisés se sentiu tão agoniado com aquela quantidade de pessoas que estavam à porta da sua tenda, murmurando, chorando, desejando carne, fastiado do maná, que Moisés se lançou na presença de Deus. E Moisés ora de uma maneira intensa. Ele diz para Deus que não aguenta mais aquela carga. Afinal, já são 2 anos que Moisés vem levando aquele povo sobre os seus ombros, sempre murmurando, sempre reclamando, nunca agradecendo os milagres de Deus. E Moisés fala para Deus que não aguenta mais, que precisa que Deus tome uma posição, porque senão ele vai pecar contra Deus. Vai chegar um momento que ele não vai resistir tanta murmuração, tanta afronta e vai pecar. E a Bíblia diz que Deus, ele compreende Moisés. Porque Deus, ele é compreensivo, ele é ajudador. A Bíblia diz que ele é amigo, ele é conselheiro. Ele só espera que nós nos prostremos diante dele. O povo se queixava e na hora de pedir, de clamar, o povo não ia, o povo mandava Moisés. Mas Deus quer que nós façamos como Moisés fazia. Lançava diante dele a sua ansiedade, as suas necessidades, tudo aquilo que ele precisava, ele lançava diante de Deus. E para atender o pedido de Moisés, a necessidade de Moisés, Deus o orienta que ele escolha 70 homens, 70 anciãos do povo, para que aquela carga seja dividida entre os 70 anciãos. E Deus promete que vai derramar do Espírito que está sobre Moisés, sobre aqueles 70 homens. E assim Deus faz, porque Deus é fiel. Inclusive, a Bíblia relata aqui nesse capítulo que 2 daqueles homens que estavam listados, né, que Moisés tinha escolhido, no dia que o povo compareceu diante do Senhor para receber do seu Espírito, 2 daqueles homens não puderam ir. Mas onde eles estavam, eles receberam a porção do Espírito Santo e eles profetizaram. Isso nos faz refletir o quanto Deus é justo, o quanto Deus é fiel e o quanto Ele cumpre a sua palavra. Todos aqueles que estão na lista que Moisés apresenta diante do Senhor, recebe do seu Espírito, porque Deus não é o homem. Tem um ditado popular que diz que aqueles que não são vistos não são lembrados, mas Deus lembra de todos aqueles que estão sob o seu pacto. E quando Deus tem algo preparado para as nossas vidas, ninguém toma aquilo que Deus preparou para nós. Ainda que a gente não apareça, ainda que a gente não esteja no lugar
que alguém acha que deveríamos estar, o Senhor vai ao nosso encontro, o seu Espírito vai ao nosso encontro e a bênção nos alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, além de dar essa instrução para Moisés, de dividir as cargas com esses 70 homens, ele diz para Moisés que vai atender o pedido do povo, que vai sim mandar carne para o povo comer. E não vai ser carne para um dia nem dois, vai ser carne para 30 dias, de maneira que o povo enjoe de tanto comer carne. E Moisés, ao mesmo tempo que ele leva o recado de Deus para os israelitas, ele se questiona e ele diz: Senhor, mais de 600 mil homens é este povo. Como tu dizes que vai mandar carne para um mês? Se bastariam todos os peixes do mar? Todos os rebanhos da terra seriam suficientes para alimentar este povo? E o Senhor olha para Moisés e diz: a mão do Senhor não se encurtou, Moisés. Eu ainda sou Deus. Eu ainda controlo todas as coisas que existem no universo. Não se preocupe, você vai ver que a minha palavra vai se cumprir. E a Bíblia diz que Deus manda ali um vento que vem da banda do mar e aquele vento traz muitas codornas. E durante todo aquele acampamento fica mais ou menos 90 centímetros de altura de codornas que o vento traz. E o povo passa todo aquele dia, toda aquela noite e ainda o dia seguinte colhendo aquelas codornas. Eram tantas codornas que a Bíblia diz que cada uma daquelas pessoas colheram no mínimo 10 montões de codornas para si. Deus verdadeiramente é grande e tremendo e nós não devemos jamais nos queixarmos diante dele, não devemos jamais tentá-lo. Sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Afinal de contas, não existem impossíveis para Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, a Bíblia nos diz: porque para Deus nada é impossível. Sara, quando ouvia atrás da tenda que o anjo lhe dizia que ela iria gerar e dar filhos ao seu esposo, ela riu e não creu naquela palavra porque já era uma mulher velha, avançada em idade. Mas o anjo olhou para ela e disse assim: haveria alguma coisa impossível ao Senhor, Sara? Quando Jesus falava ali com o jovem rico, que ele tinha que vender tudo o que tinha e dar os seus bens aos pobres, e ele, se entristecendo muito, saiu. Os discípulos se admiraram porque Jesus disse: quão difícil é que um rico entre no reino dos céus. E eles disseram: Senhor, então quem poderá ser salvo? E Jesus disse: para os homens é difícil, mas para Deus nada é impossível. Se Deus quisesse, ele poderia ter dado carne ao povo. Se Deus quisesse, durante toda a peregrinação do povo no deserto, eles poderiam ter se banqueteado com carnes, com peixes, com legumes, com todo o tipo de iguaria, porque poderoso é Deus para fazer tudo o que ele queira. No entanto, Deus não quis. A sua providência foi o maná. Era isso que era necessário para o povo ficar saudável, ficar forte. Era o que Deus queria que o povo tivesse como alimento naquele momento de travessia. Infelizmente, o povo não entendeu. O povo não soube agradecer a Deus pela sua provisão e se queixou e fez a ira do Senhor se acender grandemente contra eles. No versículo 34, a Bíblia nos diz o seguinte: 11:34 de Números, o capítulo onde estamos meditando. E chamou aquele lugar Quibrote Atavá, porquanto ali sepultaram ao povo cobiçoso. O povo recebeu, sim, a carne que tanto desejou. Deus mandou ali um vento e trouxe codornas aos montes, de maneira que o povo passou um dia à noite e o dia seguinte colhendo aquelas codornas.
mas eles não tiveram o prazer de saboreá-las, porque aquilo era fruto da sua cobiça, do seu desejo desenfreado. E o cristão, o que serve a Deus, ele precisa controlar os seus apetites, as suas paixões, todos os seus desejos precisam estar controlados pelo Espírito Santo, pois a Bíblia diz que os que morreram com Cristo, os que aceitaram a Cristo, crucificaram também a sua carne com as suas paixões e concupiscências. É necessário que nós deixemos morrer em nós tudo aquilo que é carnal e mundano, e que tudo aquilo que nos lembra ao Egito, que nos lembra ao pecado, que nos lembra ao mundo de lamaçal de pecado, esteja distante do nosso pensamento e do nosso coração. Nós podemos aprender muitas coisas com essa história de Israel, com esse momento de cobiça, de desejo desenfreado que eles tiveram. Uma delas é que, ao invés de nos queixarmos, nós precisamos ser agradecidos. Ao invés de reclamarmos porque as coisas não estão saindo da maneira que gostaríamos que saíssem, da maneira que planejamos, nós podemos agradecer pelo momento que estamos vivendo, porque sabemos que Deus preparou este momento. A forma que está acontecendo foi a forma que Deus quis que acontecesse. Nós podemos também aprender com essa história de que Deus sempre cumpre a sua palavra. Ele disse para Moisés que encheria 70 anciãos com o seu espírito, e os 70 anciãos foram cheios para ajudar Moisés. Ainda que 2 deles não estavam ali, Deus cumpriu com a sua palavra, porque Ele é fiel. Ele não é o homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Uma outra coisa que podemos aprender com esta palavra, e com isso nós encerramos, é que a cobiça, ela sempre vai colher os seus frutos. E os frutos da cobiça não são frutos doces, não são frutos agradáveis, são frutos de morte, são frutos podres, frutos que não trazem alimento, que não trazem nutrientes para a vida espiritual. E eu encerro esta palavra trazendo para vocês um versículo que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Porque o que planta para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que planta para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E o versículo 9 diz: não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desmaiarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus desperte a sua vida para agradecê-lo, para louvá-lo por este deserto que Ele tem permitido que você passe. Que Deus desperte a tua vida em louvor e em agradecimento pela provisão que Deus tem mandado para você nestes dias difíceis, pelo cuidado que Ele tem tido com a tua vida. E que se o Senhor não mandou aquilo que você espera, aquilo que você tanto desejou, é porque você precisa se saciar com esta provisão que o Senhor tem mandado para a tua vida. Deus te abençoe. Plante frutos dignos de arrependimento. Comece a plantar coisas que vão trazer uma boa colheita para a sua vida. Entre essas coisas não deve estar a cobiça nem a queixa, mas deve estar o agradecimento e o contentamento por tudo que Deus tem feito por ti. Fique na paz do Senhor, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.